Olá, minhas irmãs, meus irmãos, que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolvam mais uma vez. Vamos, nesta oportunidade, dar continuidade ao nosso estudo da obra Médiuns e Mediunidades, do Espírito Viana de Carvalho, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, dando seguimento aos nossos estudos das terças-feiras, em que abordamos a doutrina espírita no seu aspecto científico. E hoje nós já avançamos para o capítulo de número 9, que tem como título Responsabilidade Mediúnica. E o autor vai nos chamar a atenção para a forma como nós devemos entender e vivenciar a faculdade mediúnica, que é um sentido de todos nós. Um sentido que está em evolução, em aprimoramento, é o nosso sexto sentido, mas que, como todas as outras faculdades, talentos, possibilidades que nós temos, que recebemos da divindade, nós precisamos compreendê-la e utilizá-la de maneira respeitosa, digna e útil. E Manuel Viana de Carvalho, ele vai iniciar o capítulo nos trazendo um verdadeiro e belo histórico da presença da mediunidade em todos os tempos da humanidade, fortalecendo esta compreensão de que não se trata de um fenômeno exclusivo da doutrina espírita ou exclusivo das correntes espiritualistas, mas que é um fenômeno que acompanha a existência da própria humanidade, porque é um fenômeno natural. Se nós formos observar a história de todos os povos, desde as civilizações mais conhecidas, as civilizações continentais, até os povos ditos primitivos, os aborígenes, os silvícolas, em todos os povos, mesmo aqueles que se encontram espacialmente e geograficamente mais distantes e em relação aos quais não existe registro de contato, todos eles têm uma experiência viva, persistente e permanente de contato com a espiritualidade. Todos os grandes livros que geraram as religiões tradicionais, todos eles tiveram como fonte a revelação espiritual, através de receptores humanos, dos médiuns, que recebiam os mais diversos nomes. Vejamos que a matriz do Antigo Testamento, que formou ali a tradição judaica, foi iniciada através de Moisés, um grande médium, em especial pela recepção das tábuas da lei. O Alcorão, a base da religião islâmica, também veio da recepção de informações por Maomé, que ali estava em contato com um espírito divino, um espírito superior, o anjo Gabriel. Então vejamos aí que todas as religiões elas têm uma base espiritual e foram recepcionadas através desse sentido humano. O livro tibetano dos mortos, o Bhagavad Gita e tantos outros, em todos nós vamos encontrar, na matriz de todas as religiões, o contato espiritual. E em que pese na tradição judaica tenha havido a proibição por Moisés, isso foi feito como uma tentativa de restringir a má utilização da mediunidade. Mas hoje, vejamos, nós cristãos, especialmente nós que nos dizemos, que nos identificamos como cristãos, cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos espíritas, os cristãos. A grande fonte das nossas convicções, o que nos motiva, é Jesus, o Cristo, daí por que cristão. Em que texto da Bíblia, do Novo Testamento, Jesus contraindicou, proibiu, censurou, demonizou a vivência da mediunidade? Pelo contrário, ele a viveu o tempo inteiro. Ele fez eclodir em seus seguidores, em seus apóstolos e discípulos, esta faculdade. Ele anunciou a ampliação dessas possibilidades, que acabou se confirmando com o fenômeno de Pentecostes. Ele mandou os apóstolos irem pelos campos anunciando que o reino de Deus estava próximo
e que eles onde chegassem, vendo os necessitados, curassem os enfermos, limpassem os leprosos, expulsassem os demônios e ressuscitassem os mortos, e que agissem gratuitamente, porque gratuitamente receberam essa possibilidade. Então Jesus, na transfiguração, materializa Moisés, aquele que tinha feito a proibição, e Elias, uma grande referência da tradição judaica, mostrando que a mediunidade deveria sim ser vivenciada. E nos lembrou, está registrado no Evangelho de Lucas, que a lei e os profetas vigoraram até João o anunciador, João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus e os homens se esforçam para nele entrar. Jesus mostrou que ali, com a chegada de João, que anunciava que o Messias estava próximo, que a aparição do Messias estava próxima, que ali começava uma nova etapa, uma evolução, uma atualização do pensamento da humanidade, da revelação espiritual, em que, de fato, essas potencialidades nossas, humanas, elas seriam melhor compreendidas e melhor utilizadas. Mas tudo isso devemos fazer com responsabilidade. E é por isso que, trazendo este fortalecimento da nossa convicção de que a mediunidade faz parte da humanidade, é um sentido nosso, e que se gera comprometimentos, não é a mediunidade que gera, mas a sua má utilização, a conduta moral de quem a detém, e não a faculdade em si, como nós encontramos pessoas que cometem crimes, que cometem equívocos, se utilizando da sua inteligência, se utilizando da sua habilidade, se utilizando da sua facilidade de comunicação e de convencimento. Então, o instrumento não é o causador, não é a faca que em si é ruim. A faca serve como um utilitário doméstico maravilhoso para pescadores, para homens do campo, para as pessoas que a utilizam na cozinha. O facão, o martelo são ferramentas, mas algumas pessoas subvertem a finalidade desses instrumentos e os utilizam para o crime. Da mesma forma, os nossos instrumentos humanos, as nossas faculdades. E então, começa Viana de Carvalho nos dizendo, variando de nomenclatura, e é um texto que não é muito longo, e ele traz ensinamentos, lembranças aqui históricas, que algumas delas não são tão faladas no meio espírita e mesmo no meio religioso. Então nós vamos ler o texto integralmente, para não perdermos a riqueza das informações. Para tentar respeitar aqui ao máximo um tempo razoável, nós não vamos mergulhar, não vamos destrinchar cada informação. Vamos fazer uma leitura completa para que vocês possam compartilhar aqui dessas informações, para que possam participar dessas informações grandiosas e ver a riqueza de conhecimentos do autor espiritual Viana de Carvalho. Variando de nomenclatura, a Bíblia chamava intermediários dos espíritos os profetas, enquanto na Índia eles eram tidos como pitris, no Japão, kamis, na Pérsia, feroés. Os hebreus ainda os denominavam Elohims, os gregos manes e os romanos penates. As diversas nomenclaturas, como eram identificados os médios nas mais diversas localidades e civilizações. Foi Allan Kardec aquele que propôs a palavra médiums, por mais consentânea, ou seja, mais adequada com a função a que se dedicam, médium, que é intermediário, que está no meio entre a comunicação e o receptor, entre o comunicador que vai oferecer a comunicação e o receptor. O professor Charles Richet, foi Prêmio Nobel de Fisiologia francês, igualmente interessado no assunto, informa que médiums são aqueles indivíduos que servem de intermediários entre os mundos dos vivos e dos mortos. O psicólogo inglês Frederick Myers elucida que os médiuns são intermediários entre as comunicações do mundo material com o espiritual. Já Gustave Gelei, que
que foi um psiquiatra e pesquisador espírita francês, classifica-os como pessoas cujos elementos constitutivos são capazes de, momentaneamente, ser descentralizados. Por consequência, os livros sagrados dos povos antigos encontram-se refertos de referências à mediunidade, aos médios, demonstrando a legitimidade do fenômeno e a frequência com que o mesmo ocorre. Vejamos aí referências religiosas, bíblicas, de diversos povos, depois pesquisadores, psicólogos, psiquiatras, todos estudando a mediunidade como um fato, como um fenômeno verdadeiro. Entre outros, o notável encontro do rei Saul, a frequência desses fenômenos, que estão disseminados aí na história da humanidade. Entre outros, o notável reencontro do rei Saul com o grande juiz Samuel. Isso está no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, lá no Antigo Testamento, esta passagem que é referenciada aqui. O juiz Samuel, o profeta Samuel, que era também chamado como um dos juízes da tradição judaica. Conforme relata a Bíblia, este encontro demonstra o alto grau de sensibilidade da médium de Endor, portadora de várias e excelentes faculdades. Só um pequeno parênteses. Saul, rei, tinha expulsado todos os adivinhadores, todos os considerados magos, independente da denominação, ali das terras de Israel. E o seu grande profeta Samuel já tinha falecido. E Saul estava preocupado com a aproximação de um povo, com alguma nova guerra, e ele então pediu a Deus em sonho uma inspiração, pediu ao profeta Urim uma inspiração, uma orientação, uma mensagem divina, e nada veio. E ele estava acostumado com Samuel, que era infalível como intermediário, na sua compreensão das mensagens divinas. Então ele pergunta a Saul aos seus subordinados se não tinha ainda algum adivinhador, algum médium. Então, não com essa expressão, obviamente. Então eles falam, tem uma mulher que traz a mensagem dos espíritos na cidade de Endor. Então ele vai, só que ele vai não se apresentando como Saul. Ele usa umas vestes, ele se esconde um pouco, ele utiliza lá outros elementos para que ela não saiba que é Saul. Quando chega lá, a mulher fica preocupada. Olha, o rei Saul proibiu essas comunicações. Ele fala, não se preocupe, eu não vou falar, não vou denunciar. E ele estava ali, de certa forma, camuflado. E então você quer que eu faça subir quem? Era a expressão que se utilizava, na realidade, para canalizar. É como se hoje o pessoal fala, baixar o santo. Na Bíblia coloca, faça subir quem? Subir, na realidade, a evocação, o chamado. Então, ele fala Samuel. E então, eis que Samuel é evocado, vai e aparece ali através daquela médium de Endor. E Samuel conversa com Saul e ela percebe depois que é o rei Saul. Então veja que interessante, a sensitiva nem sabia que era o rei, teve uma postura inicial de cuidado, de temor, mas depois admite, faz a evocação do Espírito e o Espírito se apresenta. Em outras passagens do Velho Testamento, multiplicam-se as referências à mediunidade e aos médios, tais como no Levítico, em Isaías, em Daniel, em Miqueias, em Jeremias. No Egito e na Caldeia, na Índia e no Japão, os médiuns eram consultados com frequência, fato que se repetiria na Grécia e em Roma, herdeiras naturais da cultura e da civilização oriental. Homero refere-se na Odisseia que Circe, a extraordinária médium, serviu a Ulisses, que, por seu intermédio, dialogou com Tirésias e inúmeros espíritos outros. Na Tessália, Erato fez-se celebrizar pelas comunicações espirituais de que era objeto, inclusive revelando a Sexto Pompeu diversas questões que este desejava conhecer. A visão psíquica de Apolônio de Tiana, em Éfeso,
sobre a morte por assassínio de Tito Flávio Domiciano em Roma, ocorrida naquele dia 16 de setembro de 96, conforme narra Filóstrato, demonstra a paranormalidade mediúnica do notável profeta. Apolônio de Tiana é uma figura que demonstra uma capacidade espiritual e mediúnica dentro do espiritual maior, fenomenal. Alguns chegam, e de forma equivocada, a compará-lo a Jesus, a perguntar se ele não seria Jesus. Ele viveu no primeiro século da era cristã, nasceu em Tiana, na Capadócia, teve uma vida ascética, se vinculou ali como corrente filosófica aos ensinos de Pitágoras, viajou a pé, descalço, com túnicas brancas, por diversas regiões do seu tempo ali do Oriente. Ele já não comia alimentação carnívora porque ele entendia que era indevida. Ele não tomava o vinho porque, embora vinda da uva, ele diz que corrompia a alma. E ele saía dando ensinamentos, tentando simplificar os rituais, as liturgias ali da sua época, do paganismo, de todas aquelas regiões. E ele tinha uma faculdade mediúnica excepcional. Conseguia prever o futuro. Em conversações com as pessoas, ele conseguia falar do passado. Vidente, audiente, médium de cura, curou cegos, paralíticos e fez, em alguns casos, voltar à vida pessoas tidas como mortas. Então ele tinha, de fato, uma grande capacidade mediúnica. Aí no YouTube existem vários vídeos de pessoas falando de Apolônio de Tiana, alguns vídeos curtos, outros trabalhos mais densos. Então eu sugiro que vocês, se tiverem interesse, procurem ver a vida de Apolônio de Tiana e vão verificar que não era um cristão, que não era da tradição judaico-cristã, tinha lá a sua faculdade mediúnica, mostrando que ela é da natureza humana. Orfeu se comunicava com Eurídice, desencarnada. Andrômaca dialogava com Heitor, falecido. Periandro conversava com Melissa, sua defunta esposa. Plínio mantinha contatos espirituais com Homero, como Sócrates com o seu daimon, com o seu bom daimon. Na historiografia clássica da humanidade, desde Heródoto de Alicarnasso, passando por Xenofonte, Aristóteles, Plínio, Flávio Joséfo, Apuleio, para citar apenas alguns, os médiuns e os fenômenos de que se fazia um instrumento estão presentes nas admiráveis narrativas. Posteriormente, Pio V enxergou psiquicamente a vitória dos seus exércitos em Corinto, na célebre Batalha de Lepanto, a 7 de outubro de 1571, apesar de encontrar-se em Roma. Teve uma clarividência viajoura, uma vidência à distância. Vejam aí a capacidade mediúnica. Swedenborg acompanhou o incêndio de Estocolmo, não obstante estando em Gotemburgo. Foi um grande médium sueco, Emanuel Swedenborg, que nasceu ali no século XVIII, eclodiu a sua faculdade mediúnica já na idade já mais avançada. E esse episódio ele está numa cidade a 400 quilômetros de distância de Estocolmo, onde ficava a sua casa, e ele, em determinado momento, está jantando ali com pessoas conhecidas. Ele entra numa espécie de transe e começa a ver o incêndio na cidade se aproximando da sua casa. Mas o incêndio foi contido a poucos metros, numa época que não existia qualquer meio de comunicação instantâneo. Então, apenas dias depois, ele vem a receber a confirmação de que aquela sua visão retratava a mais pura verdade, porque o incêndio acontecera e fora contido a alguns metros da sua casa. Ele, estando em Gotemburgo, teve esta visão do que acontecia em Estocolmo. A biblioteca do padre Pierre-Jacques Seffer possuía, no ano de 1786, quando foi vendida, cerca de 7.203 livros somente sobre o ocultismo, nos quais os médiuns têm papel destacado. Então aqui ele encerra essa parte histórica do capítulo para trazer então
a ideia mãe, a ideia central da forma responsável como a mediunidade deve ser vivenciada. Ela não pode ser negada. Racionalmente, a mediunidade não pode ser negada, porque estiver e está presente na história e no presente da humanidade e acompanhará de forma, inclusive, mais portentosa no seu futuro quando se tornar presente, porque é uma faculdade humana que está se ampliando, que está se aprimorando e cabe a nós nos educarmos para a utilizarmos de forma adequada, de forma segura, de forma útil, de forma digna, como deve ser. Então ele vai nos dizer, a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem, com objetivos elevados. O seu uso determina-lhe a destinação ao bem, com renúncia e desinteresse pessoal do médium. No Livro dos Espíritos, na questão, salvo engano, 909, por ali, os Espíritos vão dizer que o maior empecilho para que nós possamos nos melhorar aqui no mundo, na Terra, é o nosso interesse pessoal, que é uma consequência, uma decorrência do nosso egoísmo, de tudo fazer visando a si próprio, a satisfazer a si próprio. Vejamos aí, roubo de vacinas, as nações aí também brigando, as mais poderosas financeiramente, comprando vacinas a rodo e as que têm a pior condição ainda na fila, no final da fila aguardando. Então, o interesse pessoal, as pessoas chegando ao poder apenas para satisfazer os seus interesses, não tendo um olhar para o outro, um olhar para a coletividade. Então, o interesse pessoal é a nossa pedra de tropeço, que é uma decorrência do nosso orgulho, do nosso egoísmo, as grandes chagas da humanidade. Então a mediunidade deve ser vivenciada com renúncia e desinteresse pessoal do médium. Uma renúncia ali, você faz uma escolha em abdicar de alguns momentos de maior lazer, de maior tranquilidade nessa perspectiva de menores obrigações, você faz uma renúncia em nome de algo maior, de um valor maior, que é a vivência da prática do bem, da prática da caridade, que vai ser essa vivência que vai te beneficiar também de uma forma maior e mais intensa e vai nos ajudar a dar passos mais largos em nossa caminhada evolutiva. O seu uso determina-lhe a destinação ao bem. Então, a finalidade da mediunidade é para ser destinada ao bem. Mas nós temos livre-arbítrio. Com renúncia e desinteresse pessoal do médium, ou se transforma em motivo de preocupação, sofrimento e perturbação para ele mesmo e aqueles que o cercam. Dentre todos os pesquisadores da peculiaridade mediúnica, destaca-se Allan Kardec, que a estudou em profundidade, arrancando-a da galeria mitológica na qual esteve por largo período, assim como a liberando das demonopatias e psicopatologias a que a má-fé e a científica apressada desejavam reduzi-la. Porque muitas vezes foi colocado como um problema psiquiátrico ou como uma manifestação do demônio. Daí porque ele coloca demonopatias ou psicopatologias. Então, Allan Kardec retirou a mediunidade desse campo. Existe processo obsessivo? Existe. E ele está presente e ele independe de você ser dotado ou não de mediunidade dita ostensiva. Médio todos nós somos. Então não é o fato de você ter ostensividade mediúnica que vai aumentar o seu risco de ser obsediado. A obsessão vai ser mais perceptível, pode até ter uma expressão mais aparente. Mas há muitas pessoas que não têm faculdades mediúnicas ostensivas e se deixam ser levadas em processos obsessivos intensos, em graus que avançam para a fascinação e subjugação, por conta das suas escolhas, das suas opções. E psicopatologias. Pode existir uma influência espiritual associada a um problema psiquiátrico ou uma desarmonia psicológica? Sim, é muito comum que exista paralela, mas não é a causa. Ali, a causa é a conduta moral da pessoa, que vai gerar desarranjos em todas as instâncias da vida. A física, a espiritual, no seu relacionamento.
Então são consequências do estopim lá, que foi a conduta, a escolha da pessoa. Graças aos seus esforços, aos esforços de Kardec, os médiuns, né, graças aos seus esforços, os esforços dos médiuns, melhor dizendo, os médiuns devem exercê-la com devotamento e modéstia, objetivando a divulgação da verdade, mas de forma modesta, sem querer aparecer, não se iludindo. Muitas vezes as pessoas, quando têm lá a sua eclosão mediúnica, acham que vão ser um Chico Xavier, acham que vão ser o Divaldo Franco. Não, isso aí são alguns missionários que mergulham na carne para ser, como a gente costuma falar, o motorista do ônibus, né? Aquele que estimula, aquele que conduz, que orienta. Nós somos aqueles ali que vão modestamente, sem qualquer protagonismo, e não devemos ter essa preocupação. Devemos fazer a nossa parte, no limite das nossas forças, da melhor maneira que nós conseguirmos, mas sem expectativas de reconhecimento do mundo, sem expectativas de louros, de festejos, de elogios rasgados, nada disso. Porque aí esse será o preço que o pagamento pela nossa atividade, e não é este pagamento que nós devemos querer. O pagamento que nós devemos querer, entre aspas, é nós nos reajustarmos com o nosso passado, ampliarmos as nossas capacidades de compreensão do mundo, a nossa resistência diante das dificuldades, para conseguirmos viver mais felizes, em paz interior, onde estivermos, e com a consciência tranquila pelo bem feito, pelo cumprimento das nossas obrigações. Em O Livro dos Espíritos, respondendo a uma pergunta de Allan Kardec sobre a possibilidade da felicidade do mundo, os espíritos disseram que a felicidade possível neste mundo está aliada, do ponto de vista material, à posse do necessário, aquilo que satisfaz as minhas necessidades reais, básicas. E do ponto de vista moral, espiritual, mental, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, se eu tenho a consciência tranquila e tenho essa fé no futuro, no sentido de certeza da imortalidade, que sou espírito imortal, que as dores são passageiras, eu vou estar bem comigo mesmo. E a consciência tranquila, paz interior por ter feito o que era devido, o que era necessário, o que era possível. Não se trata de um compromisso vulgar para exibicionismo barato ou promoção pessoal. Porém, por meio do intercâmbio com os espíritos nobres, que são as criaturas Vamos voltar. Não se trata de um compromisso vulgar para exibicionismo barato ou promoção pessoal. Porém, por meio do intercâmbio com os espíritos nobres, as criaturas são arrancadas do lamaçal dos vícios, ao invés de se tornarem campo para as paixões vis. Mais se enfloresce, e aqui ele já vai caminhando para o final, a mediunidade, mais se enfloresce, ó flores, nos círculos anônimos e obscuros, agigantando-se daí na direção da humanidade aflita. O conforto que proporciona é superior à capacidade de julgamento. Então, nós não conseguimos nem compreender perfeitamente o conforto que a vivência legítima da mediunidade oferece para aquele que é o intermediário e para aquele que é o destinatário de uma mensagem, de uma consolação ou de uma cura. A esperança que faculta é maior do que quaisquer palavras, porquanto, mediante os fatos incontestáveis, afirma a sobrevivência do ser à destruição pela morte, exornando a vida inteligente com sentido e finalidade. E conclui, posta a mediunidade a serviço das ideias enobrecidas, é alavanca para o progresso e apoio para todas as aspirações do bom, do belo e do eterno. Vejam que texto completo aqui na ideia que o Espírito quis nos trazer, historiando a mediunidade como algo comum, algo sempre presente na humanidade, porque é um sentido humano, mostrando na sua parte final como ela deve ser vivenciada, como ela auxilia aquele que é o intermediário a vencer a si mesmo,
a vencer o homem velho e a contribuir, a suportar a parte que lhe compete na obra da encarnação, na obra da criação, como é das finalidades da encarnação ditas lá em O Livro dos Espíritos. E nessa parte que aqui nos diz que mais se enfloresce nos círculos anônimos e obscuros, agigantando-se daí na direção da humanidade aflita, eu me lembro de um depoimento, um relato feito por José Medrado, médium espírita lá de Salvador, fundador da Cidade da Luz, ele dizendo que certa vez ele foi fazer uma palestra, uma série de palestras, na região do Recôncavo Baiano. E ele então foi desenvolver algumas atividades num pequenino centro espírita, muito pequeno mesmo, modesto materialmente. E aquele grupo era conduzido por uma senhora já de idade muito simples no seu falar, na sua expressão, que não era articulada com a palavra, que não tinha um domínio da oratória, mas muito fiel ali ao seu trabalho. E então teve um determinado momento em que ia ser feita uma prece de abertura e aquela senhora ali fechou seus olhos e foi fazer a prece de abertura. E Medrado conta que a sua visão psíquica, a sua clarividência naquele momento foi ativada, não porque ele quisesse, mas a espiritualidade estimulou ali para que ele visse o ambiente espiritual e ele percebeu que na hora que aquela mulher começou a orar, ela foi se transformando num foco de luz, uma luz azulinha, uma luz muito bonita, que foi se expandindo e que foi assim mesmo que higienizando o ambiente, ganhando força, ganhando beleza. E ele ficou observando aquilo ali, mesmo com os olhos semicerrados, e depois ele ficou pensando, e até assim, pensando alto com a espiritualidade, meu Deus, uma mulher com essa condição, com essa espiritualidade, para que eu precisava vir aqui? O que é que eu vim fazer aqui se essa mulher traz essa condição, já ela própria tem essa condição para conduzir tão bem esses companheiros, neste ambiente materialmente tão simples, falando com expressões simplórias. E aí o espírito amigo, o benfeitor espiritual, disse a ele, você veio para aprender. Olha que lição bela. E os trabalhos se desenvolveram e tal, e teve a hora em que a casa tinha o momento dos passes e foi mantida esse momento, essa atividade. E na hora dos passes, Medrado disse que viu, e a senhora colocou-se, ela participava intensamente das atividades e também aplicava, era uma das pessoas que aplicava passes. E ela se colocou à disposição para aplicar passes e ela percebeu a aproximação de um espírito para auxiliá-la, né, para coordenar o passe ali espiritualmente, que ela se fazia de medianeira, de intermediária. E quando ele percebe, o espírito que se aproximou dela foi o espírito de Dr. Bezerra de Menezes, um espírito que é um dos grandes responsáveis aí pela ampliação e pelos trabalhos do movimento espírita brasileiro e mundial e, sobretudo, pela prática do bem, que está ali no mundo espiritual engajado com a ampliação do Consolador prometido. Muitas vezes ele termina uma mensagem agradecendo em nome dos espíritos espíritas. Embora na espiritualidade não existam essas divisões do ponto de vista ideológico na espiritualidade superior, mas existe uma estratégia para facilitar a nossa compreensão. Existe um movimento, um planejamento, e ele está engajado nisso em papel de grande importância. E na sua última reencarnação na Terra, nascendo no Ceará, indo para o Rio de Janeiro, lá onde foi conhecido como médico dos pobres, teve uma vida missionária, um verdadeiro sacerdócio a serviço da prática do bem, da prática da caridade. E então um espírito da maior elevação, e ali auxiliando na prática do passe, na aplicação dos passes. Depois, mais adiante, nas conversas fraternas posteriores, Medrado pergunta àquela senhora, minha irmã, a senhora identifica aí quem é o espírito que auxilia a senhora a aplicar os passes? Sim, ele vem sempre. É um preto velho aí que aparece. É um preto velho aí que aparece. E aí a gente não sabe se era uma percepção que ela tinha, imprecisa, de Dr. Bezerra de Menezes, ali justamente pelo ambiente,
seu rol de crenças, de concepções, ou mesmo que Dr. Bezerra de Menezes, em outros momentos, mudava-se, né, perispiritualmente para a apresentação de um preto velho, cujos pai velhos, muitos deles são espíritos elevadíssimos, mas que vestem ali uma espécie de uniforme de trabalho necessário para atividades que são realizadas em determinados lugares, respeitando as predisposições, as crenças dos grupos em que vão trabalhar. Mostrando aí, confirmando isso, esse exemplo confirma isso, que ela se enfloresce nos círculos anônimos e obscuros. Nós vemos algumas pessoas de destaque que se tornam conhecidas e boa parte delas realmente são merecedoras de toda a consideração, de todo o reconhecimento, mas nós devemos ter cuidado, cada um com as suas expectativas, com os seus desejos de reconhecimento, de engrandecimento perante o mundo. Devemos estar cientes de que a nossa tarefa é diminuta, é pequenina, mas é a nossa, cada um tem a sua. E no exercício dela nós devemos nos esforçar o máximo possível, porque nós sairemos vencedores se conseguirmos desencarnar melhores do que aqui chegamos, com menores compromissos a reparar, com a cruz um pouco mais leve. E sem dúvida nenhuma, este nosso sentido espiritual, essa nossa sensibilidade espiritual é um instrumento, uma ferramenta maravilhosa para que nós possamos avançar de forma mais rápida e de forma mais salutar. Mas que estejamos sempre tendo como fonte de inspiração para a nossa vida e o nosso viver em todos os momentos o exemplo, o ensino e o envolvimento do nosso Mestre Jesus, que vão ser aquele elemento que vai nos dar a segurança para que vivenciemos a nossa vida com responsabilidade, com verdade em todo o nosso fazer, na utilização de todos os nossos talentos. Teremos responsabilidade mediúnica, teremos responsabilidade no falar, no fazer, no olhar, na interpretação do que olha, do que ouve, no que escolhe olhar, no que escolhe ouvir em nossas relações. Seremos responsáveis, seremos verdadeiros e cada vez mais seremos amorosos. Que Jesus nos envolva sempre e nos encha os nossos corações com o seu amor. Muita paz a todos.